Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o material em si, né? Como a gente disse, na técnica do restaurador traumático, o material de escolha para restauração é o cimento de ionômero de vidro. E a gente vai optar sempre pelo convencional, para a técnica do RT, e de alta viscosidade. Claro que, como vocês estão vendo aqui no slide, eu também citei, nem sempre nós podemos utilizar um ionômero encapsulado, mas se possível, a gente vai estar optando sim pelo encapsulado, até pela praticidade e também pela agilidade, a gente teria uma produtividade maior, certo? Muito bem. Como a gente falou para vocês, o ionômero de vidro não é um material novo, né? Ele surgiu na década de 70, onde ele já era a evolução de dois grandes cimentos que existiam no mercado, que era o cimento de silicato e o cimento de policarboxilato. No cimento de silicato, ele herdou uma grande propriedade de liberação de flúor, que é o que a gente sabe que é uma das grandes características, que o ionômero de vidro ele libera flúor e também é um reservatório de flúor. E do cimento de policarboxilato, né, ele herdou uma grande capacidade de quê? De adesão puramente química, tá certo? Agora, quando ele surgiu no mercado, os primeiros ionômeros do mercado tinham propriedades insatisfatórias, né? Por quê? Propriedades estéticas insatisfatórias, um tempo de trabalho muito reduzido, um tempo de presa muito demorado. Então, claro que a própria necessidade do mercado, ele fez com que surgissem, os ionômeros fossem tendo evoluções, principalmente para melhorar o que diz respeito à estética e principalmente o que? A resistência. Então, se você for ver, de 70 até agora, os ionômeros foram ganhando grandes evoluções, tá certo? E principalmente a própria técnica do RT, ele fez com que os ionômeros fossem melhorados para que a gente chegasse no ionômero de alta viscosidade e, portanto, maior resistência e, claro, uma maior longevidade das nossas restaurações. Então, as empresas foram evoluindo para que a gente trouxesse, então, surgissem materiais de maior qualidade. Como eu disse, tá vendo? De 70 para cá, né, a gente teve grandes evoluções e a própria técnica do RA, né, do TRA ou do ART, contribuiu para que surgissem os ionômeros de alta viscosidade, né? Os principais componentes do ionômero de vidro, claro, são a sílica, né, que são as partículas de vidro, tá certo? O alumínio e fluoreto de cálcio. E o próprio flúor que está presente na composição, ele não só, claro, ajuda na questão das propriedades, né, anticardiogênicas, né, ou melhor, né, que ele vai ajudar na questão da remineralização, mas ele também ele melhora as características de trabalho e também melhora a resistência do cimento. Então, por isso que é importante. Né? E no caso do líquido, né, o líquido de ionômero de vidro, basicamente, o que é? O pó são as partículas, né, de sílica e o líquido é a solução de ácido poliacrílico, tá certo? E como a gente sabe, o ionômero de vidro ele é hídrico, ele precisa da água no papel principal da sua reação de presa, que vamos lembrar que é uma reação ácido-base, tá certo? E que a presa final se dá, né, como a gente já disse, depois de 24 horas. Tem alguns casos que o ionômero de vidro ele é denominado de ionômero de vidro anidro, né? Por quê? Porque o ácido poliacrílico ele não está presente como normalmente, na maioria, no líquido. Ele está presente onde? No pó, de uma maneira o quê? Desidratada, liofilizada. Então, ele acaba estando presente lá. Então, isso tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque a gente tem que sempre ler bula. Porque quando, principalmente, a gente vai optar por fazer um pré-condicionamento da cavidade com cimento de ionômero de vidro, é importante que a gente saiba aonde está presente na bula esse líquido. Esse ácido paraacrílico está presente aonde? No líquido ou no pó? E como que eu vou saber? Lendo bula. Porque se de repente eu optar realmente por fazer pré-condicionamento da cavidade com ácido poliacrílico, se eu optar por um determinado ionômero que o ácido poliacrílico esteja presente no pó, o líquido vai ser o quê? Vai ser uma água destilada ou alguma outra mistura de produtos, então eu não vou realmente poder fazer um pré-condicionamento, tá certo? Muito bem. Existem alguns ionômeros no mercado, como a gente já citou, né? Existem os ionômeros encapsulados da linha Riva, que é da SDI, que é uma empresa australiana. O que é interessante só citar aqui, que existe, como eu disse, o principal constituinte do ionômero, o que é? São as partículas de vidro, né? A sílica. E algumas empresas, elas fazem o quê? Elas
fabrica suas próprias partículas de vidro. Isso é interessante por quê? Porque isso, de uma certa maneira, são partículas todas do mesmo tamanho, isso torna que esse material seja um pouco mais resistente, né? Ele é um pouco mais reativo, tá certo? Então isso facilita também, até na questão da estética. Vocês imaginam, se eu tiver um vidro cheio de bolinhas de gude, todas do mesmo tamanho, então, além de ser mais homogêneo, mais bonito, eu vou ter menos espaço entre elas, portanto, eu diminuo menos pontos de fragilidade. Diferente de um vidro com bolinhas de gude de tamanhos diferentes, você tem pontos de fragilidades, né, maiores e, claro, também esteticamente não é uma coisa bonita, não é uma coisa homogênea. Tá certo? Então, isso que é interessante também a gente lembrar de algumas marcas. Outra coisa interessante, que também é importante lembrar na escolha do ionômero de vidro, que além de ele ser de alta viscosidade, de preferência que ele seja radiopaco, principalmente para a gente que trabalha com remoção parcial, onde a gente vai fazer uma restauração, vai fazer uma preservação e acompanhamento radiográfico dessa restauração. Então, é importante que ele seja radiopaco, né? E também nem todos, infelizmente, ionômeros que a gente tem no mercado são radiopacos, tá certo? Bom, a gente, como eu disse para vocês, os ionômeros surgiram na década de 70 e claro que com a evolução dos ionômeros foram surgindo alguns ionômeros, principalmente para que melhorasse essa questão da resistência e da estética. Então surgiram os ionômeros modificados por metal, os ionômeros modificados por resina. Inclusive, até nessa época existiam os ionômeros modificados por cerâmica, mas não existem mais hoje no mercado, tá? Mas e que é importante essa informação? Porque hoje, baseado nessa evolução, a gente faz o quê? A classificação dos ionômeros, né? Eu classifico os ionômeros modificados por... como que a gente classifica? Ionômero convencional, modificado por resina e modificado por metal, tá certo? Os ionômeros modificados por resina, que também comumente as pessoas acabam chamando de ionômero foto, né? Que é, na verdade, a composição 80% é ionômero, né, e 20% é resina. Agora, a terminologia ionômero foto não é uma terminologia também correta. Por quê? Porque, na verdade, só 20% que é a parte resinosa, que você utiliza a luz, né, que você fotopolimeriza, para polimerizar os radicais livres. E os 80% que são de ionômero vai ter a presa convencional, que é a presa de uma reação ácido-base. Portanto, no ionômero modificado por resina, eu tenho os dois tipos de presa. A presa self, né, que é ácido-base, e a presa que é o ionômero modificado por resina, que é ativado por luz. Certo? Qual que é a principal vantagem de eu trabalhar com o ionômero modificado por resina? Claro que eu vou ter um endurecimento imediato após a polimerização da resina, só que vamos lembrar de um detalhe, não é porque ele já está totalmente, porque as pessoas também acham que como ele está duro, já acabou. Né? Não, só que endureceu a parte resinosa porque a gente utilizou a luz, como eu acabei de dizer. Só que a parte ionomérica só vai ter a presa final depois de 24 horas. Portanto, também é importante que mesmo no ionômero modificado por resina, eu utilize proteção superficial. Tá certo? Claro que se eu tenho resina na composição, eu vou ter melhores propriedades físicas, né? Por quê? Porque eu vou ter uma resistência um pouquinho maior, já que tem a resina na composição, tá certo? Agora, esse aumento de resistência imediata à incorporação ou perda de água, como eu disse para vocês, é imediata porque, de repente, parte dele já tomou presa. Mas eu não vou poder deixar de fazer a proteção, porque, realmente, a maior parte do material que é ionômero, a presa final só será depois de 24 horas. Tá certo? Então, a gente também, claro, vai ter uma maior resistência, já que tem resina na composição. Eu tenho uma maior gama de cores, mas hoje, os ionômeros mesmos convencionais, as empresas têm gama de cores que favorecem também a utilização, pensando, claro, na estética. Claro que se eu tiver resina, eu tenho uma maior translucidez e não afeta a liberação de flúor. Só que assim... Claro que os ionômeros convencionais liberam mais flúor do que os modificados por resina e, claro, que os modificados por metais. Então, como que a gente então classifica, né? Qual a principal vantagem de eu trabalhar talvez com modificado por resina? Eu vou ter um endurecimento melhorado, né? Como eu falei, uma resistência melhor, uma estética melhor. E, claro que inicialmente eu vou ter uma menor possibilidade de ganho ou perda de água. Mas se eu não fizer proteção superficial, a parte ionomérica, ela pode sim também sofrer qualquer tipo de interação.
né? E a desvantagem é que, claro, se eu tenho resina na composição, num prazo de 1 a 2 anos, eu também posso ter o quê? Contração de polinização, já que eu tenho resina na composição, certo? Agora, diferente do ionômero convencional, que a contração de polimerização lembra quase que na mesma proporção do que o dente, ou seja, o dente expande e contrai, o material expande e contrai quase que na mesma proporção, que é uma grande característica do cimento de ionômero de vidro. Certo? Então, como a gente falou, de acordo com aquela evolução dos cimentos, a gente classifica os ionômeros de vidro de que maneira? Os ionômeros convencionais, que são os puros, né? Os ionômeros convencionais, os modificados por resina e os modificados por metal. Ser pó líquido ou ser encapsulado, isso não é uma classificação, isso é apenas uma forma de apresentação comercial. Eu posso ter um ionômero convencional pó líquido, eu posso ter um ionômero convencional encapsulado. Apenas uma forma de apresentação comercial. Indicações e contraindicações, isso a gente não precisa tanto entrar em detalhe, mas principalmente onde a gente pode indicar hoje os cimentos de ionômero de vidro, né? Para restaurações, claro, como eu disse para vocês, ele é sim um material restaurador definitivo, né? E principalmente no caso do RT, a gente vai utilizar, né? Lembra como eu disse, em cavidades com metade externa de dentina, em cavidades de oclusais, classe 1 ou ocluso-proximais, né? A gente pode utilizar com várias outras indicações, mas claro, a gente aqui não vem ao caso, já que a gente está focando especificamente no ART, tá certo? Numa restauração, né? Tratamento restaurador traumático, tá certo? Mas a gente sabe que a gente tem várias indicações de ionômero, como selamentos de fósforos e fissuras, que é também indicado pela própria técnica do RT. A gente utiliza como material de forramento, né? E se sabe também na literatura que o ionômero de vidro hoje é material de primeira escolha para fazer forramento, né? E preenchimento das cavidades. Enfim, a gente tem várias indicações precisas aqui do cimento de ionômero de vidro, tá certo? Contraindicação, eu acho que assim, principalmente com relação ao material, a gente sabe, como eu disse, a gente tem limitações do ionômero de vidro, e o que a gente tem na literatura, com tranquilidade, aqui para classe 1 de primeiro molar permanente, classe 1 de molar descido e classe 2, né, o ocluso proximal de molar descido, a gente tem tranquilidade, tem trabalhos mostrando que a gente tem bastante longevidade para esses tipos de cavidades, tá certo? Mas o mais importante assim, é lembrar que principalmente em cavidades muito grandes, né, onde eu tenho, principalmente regiões de muito esforço mastigatório, claro que não estaria indicando um cimento de ionômero de vidro, mas especificamente para a técnica de RT, só lembrar que a gente só vai trabalhar com metade externa de dentina, certo? Rapidamente, aqui eu vou passar rápido algumas características que a gente já falou do cimento de ionômero de vidro. Lembrar que em termos de resistência à compressão e tração, os ionômeros de vidro, como modificados por resina, são superiores aos convencionais, mas, claro, ainda são inferiores em relação à resina e à amálgama, tá certo? Como material para forramento, como a gente acabou de dizer que são indicados, eles são superiores, o que a gente vê na literatura, superiores a hidróxido de cálcio e a óxido de zincangenol no que tange a questão de resistência à compressão e à tração, tá certo? Aqui a gente vê alguns trabalhos mostrando alguns ionômeros de vidro modificados por metal, onde eles comparam as misturas milagrosas, que são as misturas manualmente preparadas ou as misturas já prontas em cápsulas, onde a gente vê que as propriedades são superiores, tá certo? Liberação de flúor, como a gente sabe, ionômero de vidro, o maior pico de liberação de ionômero nas primeiras 24, 48 horas, certo? Onde a gente vai ter a maior liberação nesse período, porém, como a gente disse, o ionômero de vidro é um reservatório de flúor, portanto, ele constantemente, né, desde que, claro, seja colocado como material restaurador definitivo, ele vai estar liberando o flúor na cavidade bucal. E de que maneira que ele se reabastece? Pela água de abastecimento, né? Pelos dentifrícios e também pelo flúor que o profissional vai estar realizando de acordo com a necessidade daquele paciente, principalmente os pacientes de alta atividade de cárie e de alto risco de cárie, que senão não teria necessidade de também estar fazendo essa aplicação extra, tá certo?
Com relação, a gente já citou várias vezes, com relação ao coeficiente de expansão térmica linear, a gente sabe que os ionômeros são os únicos que têm um coeficiente muito próximo ao do dente, e o que isso nos implica? Em melhor manutenção da integridade interface dente-restauração, tá certo? Vamos lembrar que, em relação à compatibilidade biológica, o ionômero é extremamente biocompatível, tá certo? Mas de repente eles falam que o ionômero de vidro causa sensibilidade. Não, na verdade, lembra que a gente comentou que o que pode levar a uma sensibilidade pós-operatória após o uso de ionômero de vidro é um erro de nós operadores. Por quê? Porque muitas vezes a gente desidrata a hora que a gente acaba de fazer a remoção do tecido cariado, lava, seca a cavidade, a gente seca com seringa tríplice, por exemplo, e isso faz o quê? A gente acaba o quê? Desidratando este dente, essa cavidade, que posteriormente vai abrir os túbulos dentinários e causar sensibilidade para esse paciente, né? E também, quando você colocar o ionômero na cavidade, aquele dente que está desidratado vai reidratar as custas dessa água do ionômero, que vai perder água, portanto, fraturar e trincar. Muito bem. Como a gente falou também no começo, que os principais pontos críticos do ionômero e que normalmente o insucesso de uma restauração ou o próprio insucesso do tratamento restaurador traumático se dá muitas vezes pelo uso equivocado, errado da manipulação do ionômero de vidro. Por quê? Porque os principais pontos críticos são o quê? O proporcionamento, o tempo de aglutinação, né, a inserção, a dificuldade de inserção na cavidade, mas que vocês observem que a dificuldade de inserção já é uma consequência errada de uma proporção errada e um tempo também equivocado de manipulação, né? E não esquecer de fazer a proteção superficial, que muitas vezes acaba levando também ao insucesso dessa restauração. Portanto, a gente tem que lembrar que, sim, esse material tem limitações e tem detalhes que fazem com que esse material seja extremamente o quê? Suscetível e crítico, tá certo? Com relação à proporção, né? Claro que o material, a gente sabe que o grande problema do ionômero seria com relação à resistência. Quando eu mudo a proporção, que é um dos principais problemas, eu mudo diretamente o quê? Diretamente proporcional ao quê? A resistência e solubilidade. E com certeza vai comprometer a minha restauração. Por exemplo, uma mistura com pouco pó é uma mistura muito o quê? Muito fluida. Portanto, com aumento de solubilidade e com certeza com menor resistência à abrasão. Ou aquela mistura com muito pó, ela tem menos tempo de trabalho, menos tempo de presa, né? O menor tempo de presa é muito pouco tempo para você trabalhar. E com certeza, quando você colocar na cavidade, aquela restauração que está seca, parece que está cheia de pó em volta. Por quê? Porque tem muito pouco líquido. E com certeza vocês vão observar que não vai ter muito pouca ou nenhuma adesividade. Portanto, erro na proporção vai implicar mudança onde? Vai na resistência, que vai cair, vai aumentar a solubilidade e com certeza também eu vou ter muito pouca adesividade. A gente observa que o fracasso de uma restauração de ionômero de vidro muitas vezes vai estar associado aonde? A uma proporção pó-líquido errada, uma manipulação errada no material e também a dificuldade de inserção desse material na cavidade. Bom, a gente falou que como dica prévia àquela restauração de ionômero, a gente pode fazer, né, protocolo, uso prévio do ácido poliacrílico por 10 segundos. Para quê? Para que a gente melhore a energia de superfície dessa cavidade e o material escoe melhor e diminua a formação de bolhas. Mas hoje a gente já sabe também que existem artigos, trabalhos na literatura que mostram que eu posso até não fazer, talvez, o uso desse ácido poliacrílico porque não teve diferença, né, como necessidade de um pré-condicionamento dessa cavidade, tá certo? Então a gente poderia talvez eliminar essa etapa e no caso de um tratamento restaurador traumático é uma grande vantagem de uma etapa a menos também, principalmente quando a gente está falando em grande quantidade de pacientes a serem atendidos e também num local onde eu não teria água para lavar, secar, então isso já ajudaria uma etapa a menos no caso do RT. Muito bem. Quando levar o material, a partir do momento, tanto ele como pó líquido ou como encapsulado, eu só posso levar o material à cavidade enquanto ainda estiver com aquele brilho úmido, porque a perda do brilho significa fase avançada de presa. E, portanto, fase avançada de presa, eu não vou ter adesividade para que esse material possa ser aderido, então, na cavidade. Tá certo? Muito bem.
Custo-benefício é interessante também, agora falando especificamente do ionômero encapsulado, quando a gente for optar por uso de encapsulado, porque, por exemplo, às vezes quando você vai trabalhar com pó e líquido, além do tempo que eu tenho gasto para trabalhar com pó e líquido, que também é um custo-benefício trabalhar com encapsulado, mas nem sempre a gente vai poder, né, ter este acesso, e no caso de campo, eu não posso trabalhar com um amalgamador, não tenho eletricidade, mas se eu tiver poder utilizar, qual a grande vantagem também? Eu já vou eliminar o custo de uma Centrix, por exemplo, que numa cavidade muito profunda, eu teria que colocar, às vezes, o uso de uma Centrix para inserir material na cavidade, que é caro. Hoje o custo de uma ponta de uma Centrix é mais caro, às vezes, que já o custo de uma cápsula pronta, tá certo? Então tem essa grande vantagem, tá? E o que a gente, agora, para a gente finalizar essa questão de erros e falhas com o material, vamos só lembrar que a prevenção de erosão, diminuição de porosidades, manchamentos, trincas, rachaduras, estão todas relacionadas a 3 detalhes importantes, né, principais. Todos esses problemas que a gente encontra de ionômero são decorrentes do quê? Principalmente, realmente, como a gente acabou de falar até agora, a proporção, não seguir uma proporção correta, não inserir o material enquanto estiver apresentando brilho úmido e, claro, não fazer a proteção superficial que é exigida do material. Lembra, proteção superficial, o que seria? Evitar que esse material, nas primeiras 24 horas, possa sofrer um processo de cinérese ou imbibição, tá certo? Então, tá vendo aqui, eu vou só passar rapidamente esses slides, mas o que eles querem dizer? Que, por exemplo, na prevenção de falhas de adesão, principalmente, qual o principal motivo? Não respeitar o brilho úmido, não respeitar a proporção, tá certo? Remover os excessos muito tardiamente, tá? Com relação à erosão, tá vendo? O que está acontecendo? Proporção errada, não fazer proteção imediata. Então, como a gente colocou naquele resuminho, todos esses problemas de ionômero estão sempre atrelados a esses 3 problemas. Proporção equivocada, não respeitar o brilho do material e não fazer proteção superficial. Com relação à proteção superficial, quais são os materiais que a gente pode utilizar e que estão na literatura com evidência? A vaselina sólida, que é muito comum a gente trabalhar em campo, né, no caso principalmente de ORT. Esmalte de unha transparente, nesses incolor, apesar de que hoje em dia a gente evita um pouquinho o uso desse material porque ele tem solventes, tá certo? O verniz cavitário, o antigo, né, aquele antigo verniz, o Cavitine do amálgama, poderia ser utilizado também para fazer proteção superficial. Os adesivos dentinários, mas apenas os adesivos que sejam à base de água, teria que ler a bula. Adesivos dentinários que forem à base de água, eu posso utilizar para fazer a proteção superficial e fazer... por quê? Porque ele não, os que são à base de álcool ou cetona, ele vai volatilizar, então isso não poderia remover água, né, do ionômero, tá certo? E os selantes de superfície são o quê? São esses materiais que as empresas já vendem, né? Como o quê? Os selantes de superfície, que são aqueles fines de gloss. Para quê? Para a gente fazer a própria proteção superficial, né? Eu particularmente gosto bastante de usar os adesivos ou os selantes, por quê? Porque eu vou pôr uma fina película de adesivo desse material, fotopolimerismo, então eu tenho certeza que este material vai ficar ali protegendo as minhas 24 horas iniciais para que realmente não tenha nenhum tipo de alteração na superfície do ionômero de vidro, certo? Aqui, continua a mesma coisa, olha, porosidades, manchamentos, todos esses slides que a gente está passando na sequência aqui, o que são? Estão mostrando que realmente esses problemas de trincas, rachaduras, porosidades, manchamentos são decorrentes disso. Proporção equivocada, não fazer proteção imediata e não respeitar o brilho do material. Aí a gente fala, poxa, com tantas propriedades satisfatórias, o ionômero é biocompatível, adesão química ao esmalte de dentina, baixa solubilidade, adesão em superfícies úmidas, coeficiente de expansão térmica linear muito próximo ao dente, liberação contínua de flúor, né, e remineralização. Por que ainda as pessoas insistem, talvez, em não utilizar este material como material restaurador definitivo? Tá certo? Claro que são materiais críticos e sensíveis, principalmente no que diz respeito ao quê? À proporção, né? A manipulação do material, que é o grande problema, que com certeza vai, a mudança nessa proporção, com certeza vai alterar a propriedade do material, tá certo?
E principalmente, quando a gente muda a proporção, como eu também já citei, eu com certeza vou ter resultados que vão interferir aonde? Na solubilidade, na resistência diminuída e também na menor adesividade do material, certo? E a gente sabe que, então, esta proporção e manipulação do material que é o grande problema. Por isso que existe hoje uma tendência, né, mundial de comercialização dos ionômeros de vidro, que em cápsula. Por quê? Porque eu vou ter uma cápsula pré-fabricada, uma quantidade correta de ionômero, uma proporção mecânica que vai facilitar e vai homogeneizar e vai padronizar essa manipulação e com certeza uma facilidade de inserção na cavidade. Por quê? Porque eu vou ter um biquinho que vai colocar meu material diretamente já dentro da cavidade. E com certeza, ionômeros modificados, os ionômeros são encapsulados. Hoje a gente já tem alguns resultados, né, onde dizem que as propriedades físicas, né, são superiores quando comparadas com o ionômero pó e líquido, né? E é de se esperar, porque de repente a gente vai tirar aqueles erros que comumente a gente tinha de proporção errada, manipulação errada, já que tudo isso está sendo feito o quê? Já com uma cápsula pronta, manipulada por uma máquina, então a gente vai tirar esses viés aqui de manipulação, tá certo? Com certeza, um erro de uma proporção equivocada, de uma manipulação equivocada, vai levar a grandes problemas, né, nessas propriedades físicas dos materiais, tá certo? Muito bem. E como eu já também citei, que as alterações dimensionais dos ionômeros encapsulados são muito menores quando comparados pelos fornecidos pelos ionômeros quando são manipulados manualmente nos pós-líquidos, tá certo? Agora, outra coisa interessante também é que o ionômero encapsulado ele é totalmente reprodutível, ou seja, todo mundo consegue fazer de uma maneira mais padronizada, já que a gente tem essa vantagem de trabalhar com a proporção fixa e uma máquina manipulando e uma facilidade de inserção. Então, isso faz com que seja um pouco padronizado o atendimento também, tá certo? A cápsula acaba sendo também um custo menor, que ela já funciona como uma própria ponta aplicadora do material dentro da cavidade. Então, esta é uma grande vantagem e benefício também quando eu trabalho com ionômero encapsulado, tá certo? E como a gente também já citou e o que mostra nesse slide, todas as propriedades testadas, né, com relação à liberação de flúor, tempo de presa, microinfiltração, presença de porosidades, todas essas propriedades são superiores quando comparadas com pó e líquido. Inclusive, alguns trabalhos que compararam longevidade de restaurações feitas com ionômero encapsulado em contrapartida com ionômeros manipulados manualmente, a longevidade dessas restaurações dos encapsulados foram superiores. Claro que quando a gente trabalha com pneu, mas é claro que eu tenho que saber utilizar os dois. Porque se a gente vai trabalhar em campo, eu não tenho eletricidade, eu não tenho um amalgamador, né, disponível, a gente vai ter que também trabalhar com o ionômero em pó e líquido. Tá? Então vamos lembrar que a gente sempre tem que assim, manter os frascos bem fechados, não vamos manter o ionômero na geladeira, nem o pó, muito menos o líquido também, tá ok? Porque se o pó eu manter na geladeira, ele pode ganhar água, se eu manter o líquido em geladeira, ele vai gelificar e quando voltar à temperatura normal, ele vai perder as propriedades, tá certo? A gente sempre, quando vai trabalhar com pó e líquido, a gente vai agitar o frasco para misturar todos os componentes, né? E depois o líquido a gente já vai deixando ele numa posição horizontal para diminuir a formação de bolhas, tá certo? E o líquido, geralmente o que ele é viscoso, isso quando o ácido poliacrílico está presente no líquido. Caso, em salvas exceções também, ainda bem que a maioria dos ionômeros no mercado, o ácido poliacrílico está no líquido, tá certo? Quando não acontece, o líquido normalmente é uma água destilada ou qualquer outra solução que às vezes dificulta a formação da gota. Mas quando o próprio líquido é o ácido poliacrílico, isso facilita porque o ácido ele é bem viscoso e facilita a formação de uma gota cheia, de uma gota plena, tá certo? Então, aqui, por exemplo, a gente tem aqui um ionômero pó líquido, onde a gente vai fazer a nossa proporção. Então, lembrando que a gente vai seguir a proporção do fabricante. Em geral, os ionômeros convencionais é 1 colher de dose de pó para 1 gota de líquido. Então, a gente vai colocar no bloco de papel uma porção, né, uma dose de pó para 1 gota de líquido.
Observem que essa gota inicial de líquido estava com uma bolha, colocamos num cantinho, vamos fazer uma outra gota plena, cheia, para que a gente possa fazer a mistura, tá certo? Esta gota que a gente tem bolha, a gente vai poder optar por fazer aquele pré-condicionamento de dentina. A gente vai sempre separar a porção do pó em duas partes, né? Lembra, esmagar aquela gotinha, espalhar aquela gotinha no bloco de papel para quebrar o ângulo, né, de superfície, para melhorar o molhamento do pó líquido. E vamos então iniciando a mistura, tá? Observem que a gente já começa a ter aquele brilho úmido que a gente espera do ionômero de vidro. Então, a gente tem aqui o ionômero pronto para já ser inserido na cavidade. Mesmo que a gente não esteja trabalhando com cápsula, quando ele bem manipulado, ele vai ter as suas funções também corretas e vai ter o sucesso da nossa restauração. Então, um exemplo aqui também de um RT, onde a gente fez o quê? A remoção de tecido cariado, tá certo? A gente fez, olha, a gente observa que a gente chegou naquela parte onde a dentina está saindo em lascas, então é o momento de parar. Pré-continuamento dessa cavidade com ácido poliacrílico, certo? Lavagem, secagem da cavidade, e depois inicia a introdução, né, e a inserção do ionômero de vidro na cavidade, tá certo? Agora, para a gente finalizar, quando a gente for realmente, de fato, trabalhar com o ionômero encapsulado, então a gente vai usar aqui, vou estar dando de exemplos os ionômeros da SDI, que são da linha Riva, tá certo? Então, a gente tem vários tipos de ionômeros, tá certo? Que a SDI disponibiliza, que são os ionômeros, ela classifica como ionômero convencional, que é o self, ionômero modificado por resina, que é o light, e ionômero modificado por metal, que é o silver, tá certo? Esses todos são, e a gente tem para cimentação, que é o luting, para selamento, que é o protect, mas claro que a gente está focando aqui para o RT, então a gente vai utilizar o quê? O ionômero, o Riva Self Cure, por quê? Ele é convencional e Self Cure por quê? Porque como é convencional, tem empresa própria. Mas aqui vocês estão vendo ali no slide que a gente tem vários tipos de Riva. Todos eles têm tanto na versão pó líquido quanto na versão cápsula. Tá certo? Então, por exemplo, se eu optar por um sistema encapsulado, a gente vai precisar de um amalgamador de cápsula, a gente vai precisar de um aplicador que é específico do sistema, não posso usar Centrix, não posso usar qualquer outro tipo de aplicador, senão não vou conseguir empurrar o êmbolo para levar o material dentro da cavidade. Tá? Aqui a gente está mostrando para vocês que eu poderia estar utilizando um ácido poliacrílico, né? Já que eu estou usando uma cápsula, se eu quiser fazer o pré-condicionamento, eu posso utilizar um ácido poliacrílico, e vocês estão vendo no slide como a SDI e outras empresas, elas vendem o ácido poliacrílico, e também aqui a gente está vendo que é o Riva Conditioner, né? E tem o Riva Coat, que é um produto para fazer a proteção superficial, como exemplo aqui também para a gente utilizar o material, tá? Ali está mostrando exatamente nesse slide qual é a composição e qual é a finalidade desses materiais, né? Que no caso aqui a gente está mostrando o material da linha da SDI, tá certo? E aqui como são as cápsulas? São caixas com 50 cápsulas que vêm embaladas e no final da aula vocês vão ver a demonstração da parte prática de como manusear essas cápsulas, tá? Vocês vão ver que cada cápsula vem embalada hermeticamente, né? Então em cada cápsula também, cada tipo de ionômero tem uma cor. No caso do convencional que a gente mais está preconizando aqui é um azul escuro. Então você tem o Self, que é o convencional, o Light Cure, que é modificado por resina. A gente tem o Silver, que é modificado por metal. A gente tem o Luting, que é para cimentação. E a gente tem o Protect, que seria para selamento, né? Mas a gente também sabe que a gente pode utilizar o próprio ionômero convencional, Self Cure, para fazer selamento. E no caso do RT, a gente vai trabalhar com o ionômero convencional, né? Que é o Self. Tá? Então, como que são as cápsulas, como eu disse para vocês? Tá vendo? A hora que eu abro a embalagem, estou diante de uma cápsula onde a gente tem o que? Um êmbolo, que vai ser acionado para iniciar a mistura do pó líquido, e uma pontinha aplicadora, né, que vai ser introduzido o material diretamente na cavidade, tá certo? Aqui é o exemplo das outras cápsulas, né, o ionômero modificado por resina, tá certo? Aqui o ionômero modificado por metal, que é o Silver, a cápsula cinza, o rosa, que é o Protect, e o azul, que é o Luting, que é para cimentação. Tá? Então, a gente agora nesse slide, a gente observa que a hora que eu aciono a cápsula, o êmbolo tem que estar totalmente empurrado, vou acionar com a minha mão ou contra uma superfície dura, nós vamos ver isso no final da aula, a parte demonstrativa,
tá? Aqui são os aplicadores que existem no mercado, né? Que específico para o sistema de encápsula. Um ácido poliacrílico, novamente mostrando a imagem do Rivacoat, que na verdade o que é? É um agente de proteção superficial, tá certo? Então, a gente tem vários tipos de aplicadores aqui. Claro que também eu vou precisar de um amalgamador de cápsula, ou melhor, um misturador, para que a gente possa fazer a mistura. E se optar por um ionômero modificado por resina, claro, eu precisaria de um fotopolimerizador para polimerizar os radicais livres da parte resinosa. Tá? Aqui a gente vai mostrar um caso, né, de um paciente onde era portador de aparelho ortodôntico, onde a gente fez a remoção, existiu uma lesão secundária de cárie, fizemos a remoção dessa restauração, remoção do tecido cariado, condicionamento com ácido poliacrílico, apesar de vocês estão vendo a imagem, é azul, não é um ácido fosfórico, muito pelo contrário, é um ácido poliacrílico, aí foi lavado abundantemente a cavidade, secado com bolinhas de algodão, tá certo? Aí optamos por fazer o ionômero modificado por resina, tá certo? E aí foi colocado, então, acionado a cápsula, colocado no amalgamador por 10 segundos. Vocês vão ver isso no final, que a gente faz uma demonstração, né, de passo a passo da manipulação do material, tá certo? Colocado no aplicador, e vocês vão observar que esta sequência de slides agora vai exatamente mostrando o preenchimento da cavidade com cimento de número de vidro modificado por resina. Claro que aqui não é uma técnica de RT, mas foi só para mostrar para vocês como seria um passo a passo da introdução de um ionômero encapsulado numa cavidade. Né? Se eu estiver em campo, não vai ser da mesma maneira, né? A gente, mas só, não é aqui aqui não é o caso, não é uma técnica do restaurador traumática, mas só para exemplificar uma restauração com ionômero de vidro, já que a gente está falando especificamente do material, tá certo? Então, essa sequência de slides mostram uma restauração de ionômero de vidro, né, com ionômero modificado por resina, até o final aqui, onde a gente polimeriza todo o material, e no final a gente pode observar que no final a gente ainda tem mais um passo, que seria o quê? Essa gotinha que está mostrando é o quê? É justamente o material para fazer a proteção superficial, e que no caso aqui optou por um material pronto para fazer um finest gloss, né, uma proteção e uma polimerização dessa proteção superficial, tá? Bom, gente, acho que agora a gente vai mostrar um pouquinho, conseguir mostrar para vocês a demonstração da parte prática da manipulação do material. E aqui a gente mostra, só para finalizar aqui essa imagem, que vocês observem a equipe, a gente em campo, numa tribo de índios, trabalhando fazendo RT e trabalhando com cimento de ionômero de vidro. Tá? Espero que eu possa ter contribuído com vocês, tá? Desejo à equipe auxiliar aí sucesso no tratamento e obrigado pela atenção. Nós vamos agora, neste momento, falar um pouquinho sobre a manipulação do cimento de ionômero de vidro e vamos focar um pouquinho na manipulação de um ionômero encapsulado. Vejam bem, qual a grande vantagem de a gente trabalhar com o ionômero em cápsula? Como eu tinha dito, que o ionômero encapsulado ele vai sanar 3 grandes problemas, que seria a proporção equivocada, né, a manipulação que seria mecânica, né, e dificuldade num pó líquido, e aqui também a facilidade de inserção na cavidade. Né? Por quê? Eu tenho uma proporção fiel ao fabricante, porque já está a quantidade correta aqui dentro. Né? Eu vou ter uma manipulação que vai ser mecânica, porque eu vou estar utilizando um misturador, né, mecânico, que vai proporcionar a mistura, e vou ter uma facilidade de inserção na cavidade, porque já tem um biquinho aplicador. Certo? Então, agora, claro que se eu tiver a possibilidade, dentro de uma técnica de RT, utilizar um encapsulado, eu vou ter uma grande vantagem também de otimizar o tempo, né? Porque eu já não vou precisar ter que estar manipulando o ionômero polilíquido, sendo que, porque a gente sabe que o ionômero encapsulado, em 13 segundos, eu praticamente tenho o quê? O meu ionômero pronto para ser colocado dentro da cavidade. Em contrapartida, quando eu trabalho com o ionômero polilíquido, eu vou ter que fazer a mistura, né? Misturar o pó, colocar a gota do líquido, manipular. Então isso gasta em termos de quase que de 2 a 3 minutos. Em contrapartida que o encapsulado eu vou gastar 13 segundos, tá certo? Então como que funciona então? Para a gente trabalhar com encapsulado, eu vou precisar o quê? De um misturador, de um misturador, né, que a gente chama de um amalgamador em cápsula, né? Eu vou precisar, né, de um aplicador,
né, que seria para quê? Para poder levar o ionômero dentro da cavidade e, claro, eu vou precisar de uma cápsula de ionômero. Nesse caso aqui, especificamente, a gente está trabalhando o quê? Com o ionômero Riva, né, que é o quê? O ionômero da SDI, que é uma empresa australiana e que a gente tem trabalhado bastante com este material, tá certo? Veja bem, as cápsulas embaladas hermeticamente, aí a gente vai abrir, então a gente vai ter o quê? Como que a gente vai trabalhar? Vocês podem observar que a cápsula ela tem um biquinho aplicador e vai ter um êmbolo. Este êmbolo, quando acionado, vai fazer a ruptura de uma membrana que mistura o pó e líquido, certo? Então a gente vai, como que a gente vai acionar a cápsula? Ou a gente vai acionar com a mão, ou a gente seria pressionando contra uma superfície dura, tá certo? Mas vamos lá, então vamos fazer o quê? Eu vou acionar, devo colocar imediatamente no algumador, tá certo? E vou trabalhar com 10 segundos. Isso são as normas do fabricante. Eu não posso trabalhar nem com menos, nem com mais. Tenho que observar, então, os 10 segundos. Depois, imediatamente, nós vamos colocar no aplicador, para que, então, já possa ser inserido na cavidade. Agora, vamos lembrar que eu não posso, se eu acionar o cápsula, eu não posso demorar para colocar no aplicador, no amalgamador, e depois que eu também fizer a mistura, eu não posso demorar para colocar o material na cavidade, porque lembre, e o ionômero, mesmo que seja encapsulado, se demorar para ser colocado na cavidade, ele vai perder o brilho, portanto vai iniciar a fase de presa, e com certeza eu vou ter que então desprezar, aí eu tenho um desperdício não só do ionômero, como também, né, da cápsula, tá certo? Então a gente vai acionar o ionômero, a cápsula, com a mão. Eu acionei, eu coloquei imediatamente no meu amalgamador. Eu vou acionar aqui, então, são 10 segundos de manipulação. Imediatamente a gente tirou do amalgamador, a gente vai encaixar aqui no aplicador, tá certo? Que tem já uma ranhura especial para ser encaixado. Aí nós vamos fazer esse movimento de 3, 1, voltar à posição normal, 2, voltar à posição 0, 3. Vocês observem que o número já está assim, imediatamente já sendo inserido na cavidade e já saindo aqui no aplicador. E a gente já, inclusive, com a própria cápsula, né, eu já consigo tirar os excessos e olha só, eu preenchi a cavidade e isso me facilita. Então, de repente, também é uma alternativa, mesmo na técnica de RT, se eu puder utilizar o sistema encapsulado, olha a rapidez como que a gente já tem o nosso material pronto e dentro da cavidade. Aí, como que nós vamos fazer? Depois, a gente apertou o êmbolo do aplicador, eu tirei a cápsula, que já vai ser desprezada, né? E a gente então vai conseguir ter uma produtividade maior, até um atendimento de maior número de pessoas, já que a gente está trabalhando com o sistema encapsulado. E como eu disse para vocês, a grande vantagem também da cápsula é que a gente tem já alguns estudos que mostram que várias propriedades testadas foram superiores, né, do ionômero encapsulado quando comparado com o ionômero pó e líquido.